Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula, né? Para a gente conseguir adaptar o máximo possível o nosso conteúdo. E como vocês podem ver aí no módulo de vocês, esse capítulo 5 ele vai trazer os 3 tipos de orações subordinadas, como eu tinha falado na aula anterior. Mas eu não vou ter condições de explicar tudo em uma aula. A gente sabe que é muito conteúdo, o texto ia ficar cansativo. Então, o que foi que eu fiz? Nesse conteúdo, a gente vai trabalhar adjunto adverbial e as orações subordinadas adverbiais. E na próxima aula, nós vamos trabalhar orações subordinadas substantivas e as adjetivas, tá bom? Espero que estejam morrendo de saudade, como eu estou de vocês, certo? Vamos lá! Antes de mais nada, vamos lembrar o que é um adjunto adverbial. Nós chamamos de adjunto adverbial toda palavra que exerce função de advérbio. Lembram da diferença morfologia e sintaxe? Pois é, morfologia classe, sintaxe função. Morfologicamente a palavra é advérbio, sintaticamente essa palavra será adjunto adverbial, beleza? Mas o que seria o advérbio? O advérbio é uma palavra invariável que modifica o sentido do verbo, do adjetivo e do próprio advérbio. A gente já viu também, já estudou a respeito disso e vimos que cada advérbio vai modificar o verbo, o adjetivo e o advérbio de acordo com a necessidade. Por exemplo, se eu quero negar uma coisa, eu faço o quê? Uso um advérbio de negação. Se eu quero afirmar, de afirmação. Se eu quero intensificar, de intensidade. Então, assim como as coordenadas, lembram? As adverbiais também vão levar o nome, as adverbiais e os adjuntos adverbiais vão levar o nome da intenção que o indivíduo quer ao proferir tem ao proferir determinada palavra. Quando eu digo, eu estou cansada, estou dizendo, passando uma mensagem. Mas quando eu falo assim, eu estou muito cansada, percebam que eu introduzi o advérbio de intensidade para intensificar o meu verbo, certo? Então, os advérbios vão funcionar dessa forma e a diferença do advérbio para o adjunto adverbial é simplesmente a posição na frase. Função, adjunto, classe, advérbio. Beleza? Vamos lá. Aí nós temos um exemplo rapidamente. Rapidamente, gramaticalmente falando, é um advérbio de modo. Mas, se eu fosse classificá-lo sintaticamente, ele vai ter função sintática de adjunto adverbial de modo. Esse exemplo só para ilustrar o que eu acabei de falar para vocês. Tá bom? Vamos lá. Aqui nós temos alguns exemplos. Observem o primeiro. Eles se respeitam muito. Eles se respeitam muito. Percebam que o adjunto adverbial muito intensifica o verbo respeitam. Então, se eu fosse fazer uma análise sintática dessa oração, eu diria: eles, sujeito, se respeitam muito, predicado. Aí a gente vai ter aqui respeitam, que é o nosso verbo, e o muito, adjunto adverbial de intensidade. Ó, no segundo exemplo, é o mesmo adjunto. Observem que nesse primeiro ele intensifica o verbo. No segundo eu tenho, meu projeto é muito interessante. Agora o muito tem a função de intensificar o adjetivo. Ele vai ter o mesmo intuito, intensificar, porém vai mudar só a classificação do termo que ele intensifica, que pode ser verbo, adjetivo ou, como nesse último exemplo, o próprio advérbio. O muito intensifica o mal, que também é um advérbio, beleza? Então ficou claro para vocês o que vem a ser uma adjunto adverbial? É o elemento que vai exercer a função de advérbio dentro do contexto oracional, ok?
Vamos lá. Aqui eu trouxe esse quadro, né? Esse mapinha mental com as classificações dos advérbios, os advérbios mais usados na língua portuguesa. Nós temos de lugar, de intensidade, dúvida, tempo, negação, ordem, exclusão, inclusão, modo, afirmação. Por exemplo, se eu quiser determinar um lugar, ei, pega aí esse caderno que está abaixo da sua carteira, adjunto adverbial de lugar, ou tire de dentro da mochila o livro, dentro, adjunto adverbial de lugar. Intensidade eu também tenho outros, o muito foi o que eu trouxe como exemplo, mas a gente tem bastante, demais, menos, muito. Por exemplo, eu estou sentindo bastante saudade de vocês. É interessante marcar isso também, que como é que eu vou saber se é adjunto adverbial realmente? É só eu ter certeza que os adjuntos adverbiais são invariáveis. Eu não vou dizer eu tenho bastante saudade de vocês. Ele sempre vai estar no singular, tá bom? Cadê? É o caso de muito. Eu posso dizer, ela trouxe muitas frutas. Ou eu posso dizer, a fruta que ela trouxe é muito gostosa. Qual é o advérbio dos dois? Segundo exemplo, porque o muito é invariável, ou as frutas que ela trouxe são muito gostosas. Vai permanecer no singular, porque ele é invariável e tem o objetivo apenas de intensificar, não indicar quantidade, ok? Aí nós temos de dúvida, possivelmente, talvez, casualmente, porventura, quiçá. De tempo, logo primeiro, quando, tarde, cedo, amanhã, depois de amanhã, hoje, agora, ontem, certo? Temos de negação, não, tampouco, nem, nunca, jamais. Temos de ordem, primeiramente, ultimamente, depois. Temos de exclusão, menos, exceto, salvo. Inclusão, também, mesmo, ainda, inclusive. Modo, bem, mal, rapidamente. E afirmação, sim, realmente, perfeitamente, possivelmente, certo? Depois, quem quiser esse slide é só me procurar que eu disponibilizo. Posso até pedir para o Felipe colocar lá na descrição, mas eu não garanto, porque o coitado já está muito atarefado, certo? Mas aí qualquer coisa é só falar comigo no PV que eu disponibilizo para vocês. Prosseguindo. Agora nós vamos entender o que é a oração subordinada adverbial. Lembra lá na aula anterior que eu falei para vocês que a oração subordinada vai exercer o papel do elemento em que ela substitui? Por exemplo, se é uma oração substituindo o substantivo, ela exerce o papel do substantivo. O mesmo acontece com a adverbial. É toda uma oração no lugar onde tinha apenas um advérbio simples, ou onde deveria ter um advérbio simples. Por isso que ela recebe o nome de adverbial e ela vai ter a mesma classificação que o advérbio teria. Por exemplo, se no enunciado eu tivesse um advérbio de tempo e eu substituir esse advérbio de tempo por uma oração adverbial, essa oração vai receber o nome de oração subordinada adverbial de tempo, porque ela vai ter o mesmo intuito, o mesmo objetivo de indicar o tempo, o momento em que a oração aconteceu, tá bom? Aí aqui a gente tem o seguinte, é aquela que se encaixa na oração principal, funcionando como um adjunto adverbial, que eu acabei de falar para vocês. Observe, todos chegaram agora. Aqui nós temos um período simples, todos, sujeito, chegaram, verbo intransitivo, agora adjunto adverbial de tempo. Mas se eu dissesse, todos chegaram quando a cerimônia estava começando.
Percebam que agora eu tenho toda uma oração no lugar onde eu só tinha a palavrinha agora. Então, eu não tenho como classificar toda essa oração da mesma forma que eu classifico a palavra agora, certo? Então, se é uma palavra que está exercendo, uma oração, perdão, que está exercendo função de adjunto adverbial, de advérbio, essa oração vai receber o nome de oração subordinada adverbial, certo? Aqui nós temos a primeira oração, que nós chamamos de oração principal. E aqui nós temos a segunda oração, que nós vamos chamar de oração subordinada adverbial, certo? Por que a gente vai chamar de oração subordinada adverbial? Porque ela se encaixa como adjunto adverbial do verbo chegaram da oração 1. O que eu tinha acabado de falar para vocês. E, como o adjunto adverbial é uma função própria do advérbio, a oração 2 classifica-se como subordinada, porque está encaixada na outra, funcionando como termo desta, e adverbial, porque está desempenhando uma função própria. Então, ela vai se encaixar porque está indicando o tempo em que a ação aconteceu. Vai ser subordinada porque está sendo um termo da primeira oração. E vai ser adverbial por estar indicando circunstância de tempo. Está no lugar de um advérbio de tempo. Beleza? Prosseguindo. Vamos agora às classificações das adverbiais. Como eu disse a vocês, elas vão ter as mesmas classificações que os advérbios teriam. Oração subordinada adverbial causal. Ela indica a causa provocadora do processo expresso pelo verbo da oração principal. Exemplo, a sessão foi suspensa. Qual foi a causa, o motivo, o porquê da sessão ter sido suspensa? Faltou energia. A oração principal é a sessão foi suspensa e porque faltou energia é adverbial causal. As principais conjunções da adverbial causal são porque, visto que, como, já que, uma vez que, beleza? Etc. O segundo caso é a consecutiva, certo? Ela vai indicar a consequência decorrente do processo expresso pelo verbo da oração principal. A consecutiva é a consequência da oração principal. Olha aqui, ó. Falaram tão mal do filme que ele nem entrou em cartaz. Oração principal. Falaram tão mal que ele nem entrou em cartaz. A principal conjunção da consecutiva é o quê? E a observação é que normalmente, a consecutiva vai apresentar um advérbio de intensidade na oração principal. Eu intensifico a oração principal para apresentar a consequência dela na subordinada. Ó aqui, ó. Que normalmente precedido de tão, tal, tanto, tamanho, certo? Falaram tão mal do filme que ele nem entrou em cartaz. Eu usei o tão para intensificar a ação de falar e aí, como consequência dessa ação, eu tive essa oração subordinada consecutiva. Por isso que a gente vai usar normalmente o advérbio de intensidade para que tenhamos como introduzir a consequência da ação, certo? Vamos lá, prosseguindo. Agora nós vamos à condicional, é uma das mais fáceis, vocês costumam identificar de primeira a oração subordinada adverbial condicional, certo? Ela manifesta uma condição sobre a qual se efetuou o processo expresso pelo verbo da oração principal. Deixe-me um recado se você me encontrar em casa. Perdão, se você não me encontrar em casa. Percebam que a oração principal só vai acontecer se a subordinada deixar. Eu poderia dizer o seguinte: vou à sua festa se você me convidar. A pandemia vai passar se ficarmos em isolamento, se respeitarmos o isolamento. Então, a condicional vai indicar que a oração principal só acontecerá se a subordinada for posta em prática primeiro. Certo? As principais conjunções da condicional são caso e se, tá certo? Mas nós também temos desde que, contanto que, sem que.
A subordinada concessiva, ela concede ou admite uma condição contrária ao processo expresso pelo verbo da oração principal. Como assim? Olha o exemplo. Vencemos o inimigo, embora ele fosse mais forte. Eu costumo dizer que é o seguinte, na condicional, a principal só acontece se a subordinada acontecer. Já na concessiva, a principal acontece mesmo a subordinada querendo atrapalhar. Na condicional, a principal só acontece quando a subordinada é posta em prática. Na concessiva, a principal acontece mesmo a subordinada querendo interromper o processo. Olha aqui, ó. Vencemos o inimigo, embora ele fosse mais forte. Teoricamente, se o meu inimigo é forte, eu não iria conseguir vencê-lo. Mas a concessiva me disse que nós vencemos, embora ele fosse forte. Certo? Ficou claro para vocês? Na concessiva, a oração subordinada poderia atrapalhar a principal de acontecer, mas não atrapalha, tudo segue normalmente, ok? Sim. E as principais conjunções são embora, ainda que, se bem que, conquanto, beleza? Aí nós chegamos à oração subordinada adverbial conformativa. Como o próprio nome já diz, ela indica uma relação de adequação ou conformidade com o expresso pelo verbo da oração principal. Tudo ocorreu como estava previsto. Para eu conseguir diferenciar a conformativa da comparativa, que nós vamos ver daqui a pouco, quando apareceu como, eu substituo por conforme. Tudo ocorreu conforme estava previsto, de acordo o previsto, de acordo com o que foi instruído. A pandemia teve fim conforme as orientações do isolamento, conforme as orientações previstas pelo isolamento social, certo? Então, a conformativa indica que tudo ela adequa, ela mostra a conformidade com o expresso na oração principal. Teve a oração principal e ela vai indicar o que fez a oração principal acontecer. Tudo ocorreu conforme estava previsto. As aulas foram ministradas conforme o planejado. As atividades foram feitas segundo o professor, segundo a orientação do professor, certo? A oração subordinada adverbial comparativa, foi a que eu falei anteriormente. Como o próprio nome já diz, a comparativa, ela vai estabelecer uma comparação da oração principal com a oração subordinada, manifestando uma situação de igualdade, inferioridade ou superioridade entre os dois comparados. Eu tanto posso comparar igualando, como eu posso comparar colocando uma coisa superior à outra ou inferior, certo? Olha o exemplo. Recebeu a todos como um anfitrião. Recebeu a todos como um anfitrião. Mas eu poderia dizer o seguinte, ele é mais educado do que o anfitrião. Recebeu a todos com mais educação do que o anfitrião. Então, eu estou comparando, mas eu estou trazendo um contexto de superioridade. Mas se eu dissesse, recebeu a todos com menos educação do que o anfitrião. Agora, eu continuo comparando, mas o comparativo agora indica inferioridade, certo? Igualei, nesse caso, mas eu tanto posso igualar, como posso colocar um superior ou inferior ao outro. Beleza? Aí as principais conjunções são como, que, do que, mais que, certo? Oração subordinada adverbial final. É óbvio que se a gente estivesse em sala de aula, eu ia parar e dizer, e aí, estão entendendo? Querem outro exemplo? Mas, infelizmente, não é possível, então a gente segue o barco. Oração subordinada adverbial final, como o próprio nome já diz, indica a finalidade para a qual se destina o processo da oração principal. O objetivo da oração principal, o intuito.
Os índios usaram as armas para que não invadissem suas terras. Qual era o intuito dos índios usarem as armas? A não invasão das terras. Ficamos em isolamento a fim de que a pandemia acabe. Ficamos em isolamento com o intuito de evitar a proliferação da doença, certo? Então, a oração subordinada adverbial final indica o objetivo da oração principal, certo? Da ação da oração principal. Principais conjunções: para que, a fim de que, a fim de, com o intuito de, certinho? E a adverbial temporal também é super tranquila de entender, vocês também destacam de primeira, vai indicar o tempo em que a oração principal aconteceu, certo? Todos fugiram do abrigo, minha oração principal, minha ação, fugir. Quando essa ação aconteceu? Quando soava o alarme. Todos fugiam do abrigo, perdão. Quando eles fugiam? Quando soava o alarme. Então, na oração principal eu tenho uma ação, no caso aqui fugiam, e essa ação será, e a oração subordinada vai apresentar o momento em que a oração principal aconteceu, em que essa ação foi posta em prática. Então, as principais conjunções são quando, enquanto, logo que, depois que, antes que, desde que e dentre outros. A oração subordinada adverbial proporcional, ela indica uma relação de proporcionalidade com o processo expresso pelo verbo da oração principal. Vejam os exemplos. Aumenta a atenção à medida que a esquadra se aproxima. Percebam que, na mesma proporção que aumenta a atenção, a esquadra se aproxima. Então, a adverbial proporcional vai indicar isso. A oração subordinada acontece na mesma medida que a oração principal acontece. Por exemplo, à medida que o isolamento vai sendo respeitado, os casos, a cidade continua sem casos. À medida que assistimos às videoaulas em casa, conseguimos revisar os conteúdos, conseguimos nos manter ativos nos estudos. Então, a oração subordinada vai indicar a proporcionalidade das ações. Elas acontecem em paralelo. À medida que uma acontece, a outra também acontece, beleza? As principais conjunções são, ou expressões conjuntivas, à medida que, a proporção que, quanto mais, quanto menos, etc. Observação. A subordinada adverbial possui uma liberdade de colocação muito grande, podendo vir antes, no meio ou depois da oração principal. Eu falei isso também na outra aula. Porém, na ordem canônica da oração, na ordem direta, os advérbios sempre vêm no final. Então, quando a oração subordinada adverbial ou qualquer adjunto adverbial vier no meio ou no início de um período, eles obrigatoriamente têm que vir isolados por vírgula, certo? Vamos ver os exemplos aqui, ó. Primeiro caso, embora seja possível, percebam que a oração subordinada adverbial concessiva veio no início, certo? E veio isolada por vírgula justamente por isso. É pouco provável uma terceira guerra. Segundo exemplo, é pouco provável, embora seja possível, uma terceira guerra. É pouco provável uma terceira guerra, oração principal, e intercalando essa oração principal eu tenho uma subordinada adverbial, isolada por vírgula. É pouco provável uma terceira guerra, embora seja possível. Essa vírgula aqui veio e ela é um tanto, como é que eu posso dizer? Opcional, porque a subordinada adverbial ela não exige, mas como dá uma ideia de contrariedade um pouco, então normalmente a gente coloca, mas se não colocasse estava ok também, beleza? Então, gente, por hoje é só, até mais, espero que tenha dado pra gente matar um pouquinho da saudade e colocar o nosso conteúdo em dia.